do Senhor agora. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 em diante. Apocalipse capítulo 2. Fala conosco, Senhor. Trata com a nossa vida. Quem encontrou? Amém? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Amém? Por favor, feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa, te adorando, te bendizendo. E agora vamos meditar na tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, trate com as nossas vidas. O desejo do Senhor é ver cada um de nós bem, em paz, ver cada um de nós desfrutando da plenitude da tua presença. E assim o Senhor manifeste nessa hora, nesse lugar, a tua presença. Eu preciso do Senhor, Pai. Peço pela minha vida, ajuda-me mais uma vez a trazer a tua palavra, e que essa palavra encontre espaço no nosso coração e nos abençoe. Assim crendo, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Podem sentar-se, queridos. Deixa eu falar um pouquinho, uma história de bastidor a respeito dessa palavra. Ontem nós tivemos a nossa oração de sacrifício, a nossa oração de consagração. Cadê o povo que veio orar ontem? Né? Veio pouca gente, mas quem veio foi abençoado. Amém? E eu já tinha preparado uma palavra para consagração. E aqui, quando a gente estava orando, Deus mudou e me levou a esse texto. E foi uma bênção. E bênção maior foi depois, não foi, Bruno? Bruninho estava compartilhando que ele com a irmã que está vindo nos visitando, eu acho que ela veio de manhã, irmã Maria. Irmã Maria está aí? Veio de manhã, não foi? Irmã Maria. Eles estavam conversando antes de começar a oração sobre essa palavra. E o Senhor me incomodou tanto, irmãos, para compartilhar isso, porque veio para a minha vida, sabe? E de ontem para cá, isso foi só maturando. Eu conversando com minha esposa: filha, essa palavra, eu estava orando a Deus para a palavra da ceia, né? Mas só volta para essa. Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. E aí, eu espero muito, minha oração é sempre essa, que a palavra de Deus alcance o nosso coração. Que ela te alcance, porque escute, Deus quer o teu bem. Deus quer te abençoar. Deus quer ver você feliz. Ele só tem o melhor para os seus filhos.
mas a gente tem que querer. Aí entra a fé. Lembra da fé? Você crê nisso? Quem crê? Então Deus vai te abençoar. Mas vamos lá. Apocalipse, né? Às vezes a gente vai para essa carta. Apocalipse é considerado na teologia um livro profético, linguagem poética, um livro escatológico, ou seja, um livro que vai falar das últimas coisas, que tem uma interpretação que exige muito cuidado, muita atenção, para que a gente, né, não se confunda. Mas ele, pela sua base, nós sempre vamos ter uma direção. Quem escreveu esse livro foi o apóstolo João. Já nos seus últimos dias na ilha de Patmos, ele teve essa revelação do próprio Jesus, e o Senhor Jesus escrevendo cartas às igrejas. Cada carta tinha um endereço de uma igreja, e tinha recomendações específicas, e uma coisa que ele fala aqui que a gente precisa lembrar: Deus vê todas as coisas. Deus me vê, Deus está vendo você. Deus conhece nossas obras. Ele sabe da nossa vida, até mais do que a gente. E aqui tem algo muito interessante que a gente precisa refletir. Você nota que no início ele escreve a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso nessa época era a maior igreja da Ásia. Era a igreja que expandiu, era a igreja que estava, enviando obreiros, a igreja que estava ali batalhando, vivendo o evangelho, pregando o evangelho. E o Senhor escreveu a Éfeso. E aí ele diz aqui que ele exalta, ele elogia, ele elogia o trabalho árduo dos irmãos. Os irmãos eram trabalhadores, os irmãos eles eram esforçados. O Senhor também enfatiza a perseverança dos irmãos. Mesmo no sofrimento, eles estavam ali batalhando, eles estavam ali perseverando no Senhor, independente, e sofrendo por causa do nome de Jesus. E aí, depois de falar sobre essas coisas boas, aí o Senhor fala de algo que ele tinha contra eles. Eu tenho uma coisa contra vocês agora, é que vocês abandonaram o primeiro amor, vocês abandonaram as primeiras obras. E ele logo em seguida diz o seguinte: arrependam-se, lembrem-se de onde vocês caíram, porque se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro da mão de vocês. Pastor, o que tudo isso significa? Então, olha só, Deus, ele destaca as virtudes da igreja, ele destaca o posicionamento dos irmãos, mas ele condena algo que ele deixa muito claro, que era o mais importante. Os irmãos, eles tinham perdido o primeiro amor. Eles tinham abandonado as primeiras obras. E se você atentou bem na leitura, você vê que Deus observou que eles eram, Ítalo, atentos aos falsos apóstolos. Porque a gente pensa que é coisa de novidade, falso profeta no dia de hoje, mas naquele tempo já tinha, Aline. Então tinham ditos apóstolos que pregavam heresias, que falavam em nome do Senhor, mas profetizavam mentiras. E a igreja de Éfeso sabia que, identificava, isso aí são impostores, isso aí não é nada de Deus. Que interessante. Mas logo depois disso, Deus vai dizer que tem uma coisa contra: vocês abandonaram o primeiro amor. O que a gente percebe aqui? Que, amados, diante de Deus a nossa perseverança ela vai ser elogiada. Mas atente, essa capacidade que a gente tem, sabia que a gente tem uma capacidade muito curiosa, é de identificar as coisas erradas na vida dos outros. Você já percebeu como é fácil? Da gente perceber defeitos nos outros, da gente apontar as falhas nos outros. Já notou? Ou só eu que notei? Não é assim? Eu usei de manhã aquela ilustração, marido e mulher. Tem marido e mulher aqui? Vamos lá, irmã, eu vou dar um papelzinho para a senhora. Escreva aí nesse papelzinho alguns defeitos do seu marido. Pastor, papelzinho não, me dê um caderno, por favor, porque a lista é grande. Isso é algo que nem assim.
E se a gente não atenta, amados, isso vai tomando uma dimensão, uma proporção que a gente acaba se perdendo. E vai derrubar o primeiro amor. Pastor, o que é primeiro amor? O que é o primeiro amor? O que são as primeiras obras? Primeiro, a questão do amor. O amor é a coisa mais importante para Deus. Quem lembra aqui de 1 Coríntios 13? Lembra lá da lista? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada vale. Se não tiver amor em Deus, isso não conta. E esse primeiro amor, as primeiras obras, vale lembrar, é aquele período da nossa vida com Deus, que é uma entrega assim, sabe, por inteiro. É aquele desejo maravilhoso de ler a Bíblia toda hora, aquela vontade que a gente tem de orar em todo momento. Vai ter culto na igreja? Estou lá, não pode ver a igreja aberta que está dentro. Não pede um culto, pode chover, pode ter inundação, cair meteoro. Vem para a casa de Deus, porque ela está no primeiro, servir a Deus, abençoar a obra do Senhor, abençoar o irmão. É o amor, porque lembra que amor não é o que se diz, amor é o que se faz. Amor é ação. E essa atitude de amor, esse primeiro amor, ele pode se perder. Quando muitas vezes a gente tiramos o foco daquilo que é mais importante e passamos a olhar para onde a gente não tem que olhar. Essa questão disso é tão grave, que o Senhor diz que se a gente não se arrepender, Ele vai tomar o nosso candelabro. Apocalipse fala muito dos candelabros, né? O que é o candelabro? O candelabro é cheio de simbologias. E uma das representações, você sabe o que é quem? Todo mundo sabe o que é candelabro, não sabe? Amém, gente? É aquele tipo castiçal, né, irmão Wilma? A senhora que é da decoração, tem uns candelabros bonitos, que tem várias velas assim, né? Aí bonito. O candelabro aqui, ele representa presença de Deus, direcionamento de Deus na nossa vida, a palavra de Deus na nossa vida. Ou seja, se a gente perder o primeiro amor, o candelabro vai ser tirado e a gente vai ficar, se tira a luz da gente, a gente vai ficar onde? Na escuridão. E na escuridão a gente fica perdido. Na escuridão não tem orientação. Na escuridão estamos por nossa conta. E Deus não quer isso, irmãos. E Deus não quer isso. E aí vem a questão. Lembra-te da onde você caiu e se arrependa. Quem está entendendo a palavra até aí? Você vai perceber que Deus, as nossas atitudes virtuosas diante de Deus não significam nada se a gente não tiver o primeiro amor. E a gente perde muitas vezes o primeiro amor quando se deixa levar por essa condição muitas vezes de julgamento, de crítica. Porque existe aquele momento que a pessoa cresce tanto que se acha mais santo e melhor que o outro. E isso nos afasta do primeiro amor. Aí a palavra do Senhor traz uma história muito especial, que com ela nós vamos aprender a resgatar esse primeiro amor, ou a manter esse primeiro amor na nossa vida. A Bíblia fala de um rei chamado Uzias. Como é o nome do rei? Uzias. O reinado de Uzias, depois você pode fazer, quem gosta de pesquisar, o reinado de Uzias em Israel foi o reinado mais próspero. O momento histórico que Israel experimentou maior crescimento tecnológico, de crescimento bélico, de exército, de riqueza, foi no reinado de Uzias. Sabia disso? Até mais do que o reinado de Davi. Mas pastor, por que a gente ouve mais falar do rei Davi do que esse rei Uzias? Então, por causa do seu fim. Deus, enquanto Uzias estava ali debaixo da vontade do Senhor, quem trouxe todo esse crescimento ao rei de Israel foi o Senhor. Mas isso subiu tanto ao coração dele, que ele achou o seguinte: rapaz, eu sou o cara.
Olha como Deus me abençoa. É só olhar para Israel. Olha o crescimento de Israel. Olha o tamanho desse exército. Olha o tamanho das nossas riquezas. E isso, amados, então eu sou o cara. E num belo dia, para não chamar de um dia triste, ele decide que vai fazer o sacrifício lá no templo, que vai oferecer sacrifícios no templo. Só que Deus trabalha debaixo de princípios, e no Antigo Testamento, as únicas pessoas que eram autorizadas por Deus a adorar e sacrificar o Senhor eram quem? Quem sabe? Eram quem? Os sacerdotes. Uzias, ele era sacerdote? Ele era o quê? Ele era o quê? Ele era sacerdote? Não, mas ele decide: hoje eu vou sacrificar o Senhor. Os sacerdotes: meu rei, não, o Senhor não pode. Só os sacerdotes podem entrar no templo, o Senhor não pode. Eu sou o rei, eu sou a autoridade, a unção de Deus está sobre mim, a prova está aí, tudo que eu fiz, eu vou oferecer esse sacrifício. E o texto diz que quando Uzias entra no templo, no meio da sua testa aparece lepra. Quando ele sai, os sacerdotes ficam escandalizados: meu rei, o rei ficou leproso. A lepra nesse tempo era o sinal de maldição, de contaminação. O orgulho de Uzias levou à sua queda. Ele não conseguiu enxergar a presença de Deus, porque o fato de ir ao santuário significava o fato de ir à presença de Deus. Existe um lugar no templo que se chamava Santo dos Santos, que ali era a presença de Deus. Ele foi na presença de Deus, mas ele não estava na presença de Deus, e ele ficou leproso. E aí parece que uma coisa não tem nada a ver com outra. Aí vem uma história que vai nos ajudar a cuidar desse primeiro amor. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz o quê? No ano da morte do rei Uzias, me ajudem. E as abas das suas vestes. Até aí, Vanessa, por favor, pode deixar. Quantos aqui já leram o profeta Isaías? Amém. Lê de novo para você ver um detalhe. Do capítulo 1 até o capítulo 5 do profeta Isaías, você vai ver Isaías, Aline, descendo a madeira no povo. Ai de vocês, adúlteros, cachaceiros, prostituta, mentiroso, Deus vai pesar a mão. Irmãos, o povo estava errado mesmo. O pessoal estava corrompido. E Isaías, descendo ali a palavra, apontando os erros de todo mundo, julgando. Agora uma coisa curiosa chama atenção no primeiro versículo aqui que a gente leu. No ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor. Isaías só começou a ver Deus depois que Uzias morreu. Não é curioso isso, irmãos? Por quê? Que impedimento foi esse? A atitude daquele rei, a postura daquele rei, se tornou um impedimento para a presença de Deus se manifestar. Só depois da morte desse rei é que o Senhor se manifesta ao profeta. Sabe uma coisa que já dá para a gente se ligar aqui? É que existem Uzias na nossa vida, que estão nos impedindo de perceber e de chegar na presença de Deus verdadeiramente. Tem gente que diz que está na presença de Deus, não está não, está um Uzias na frente. Quem está entendendo isso? O Uzias representa todo o bloqueio, tudo aquilo que vai comprometer a nós de chegarmos diante do Senhor e perceber a realidade das coisas. Quando você vê acontecer aqui, vai passando, Vanessa, versículo 2, versículo 3. Depois ele tem a visão, versículo 4. O 5. Isso, nessa parte.
Isaías diz assim: então gritei, ai de quem, irmãos? Ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Segure aí. Pela primeira vez Isaías faz o que? Ai de quem? Porque é isso que acontece. Sabe por que acontece isso? Quando a gente chega de verdade na presença de Deus, sabe o que é que Deus vai mostrar? Deus não vai mostrar os erros dos outros, nem os pecados dos outros, não. Deus vai mostrar os nossos erros e os nossos pecados. Deus não chega na nossa vida para mostrar os erros de ninguém, Ele chega para mostrar o nosso. E foi isso que Isaías sentiu e testificou: ai de mim! É isso que a presença de Deus gera de verdade na nossa vida, uma consciência. Porque quando muitas vezes estamos preocupados em olhar os outros, nós esquecemos de olhar para nós. Mas se a gente chega diante do Senhor, o Senhor diz: ó, é você. E nós conseguimos enxergar isso. Diante de Deus, quando nós estamos de verdade diante de Deus, nós vamos nos deparar agora com as nossas falhas. Quem está entendendo isso aí? E aí vem outra coisa muito linda, o versículo 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E aí diz o seguinte, pode passar, Vanessa. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Ó que lindo isso, irmãos. Isaías chegou, viu o Senhor, estava na presença de Deus. Ele viu diante de Deus as suas falhas e os seus pecados. E fez melhor, identificou. Onde é que estava o pecado de Isaías? Na sua boca, nos seus lábios. Sou um homem de lábios impuros. Sou uma pessoa que vive falando dos outros. Sou uma pessoa que vive falando mal. E eu estou no meio de pessoas do mesmo jeito. Senhor, o problema está aqui. E o Senhor, o anjo do Senhor, tira uma brasa viva e toca na boca de Isaías e diz: sua boca vai ser purificada e seus pecados vão ser perdoados. Porque é isso que acontece na presença de Deus. Porque quando a gente de verdade chega na presença de Deus, vai ter transformação. Vai ter transformação. Porque Deus transforma, porque Deus nos perdoa quando a gente reconhece, quando a gente consegue enxergar, quando a gente passa a entender o que é que de fato é mais importante para a nossa vida, é mais importante para Deus. Por isso não adianta perseverança, trabalho árduo, esforço, sacrifício. Se perder o primeiro amor, a gente está sem castiçal, irmão, sem candelabro. Sem o primeiro amor estamos sem luz, e sem luz estamos perdidos. Mas no momento em que nós conseguimos tirar os impedimentos, os ias da nossa frente, porque os ias vai representar o quê? A arrogância, o orgulho, a prepotência, a soberba, né? Olha como eu sou abençoado. A igreja de Éfeso era abençoada, sim ou não? Sim, mas tinha perdido o primeiro amor. As primeiras obras ficaram esquecidas. Eles estavam mais craque em apontar defeito dos apóstolos falsos do que olharem para a vida deles e esquecerem, e olharem que eles esqueceram aquilo que era mais importante. Eu vou dizer uma coisa para você, para encerrar aqui. Deus te ama demais. E nós de verdade precisamos perceber esse amor, chegar na presença dEle, de verdade. E chegar na presença do Senhor não é algo emocional, não, é eu ter fé. Cadê o povo da fé? E nessa fé, observar o que é que está atrapalhando. A causa da morte de Uzias, além da lepra, Uzias morreu de inanição. Você sabia disso? O que é inanição, pastor? É morrer de fome.
morreu de fome. Então, o que é que a gente está alimentando, que está comprometendo a gente de estar na presença de Deus? Bora parar de dar comida para isso? Bora parar de alimentar essas coisas? Porque só quando Uzias morre é que a gente vê Deus. É interessante. Só quando a gente tira os empecilhos que cegam o nosso entendimento é que a gente vai ver o Senhor. Isso significa que a gente pode estar fazendo muitas coisas na obra de Deus, mas Deus pode estar com coisas contra nós e a gente não enxerga, porque tem uns dias atrapalhando. Quem está entendendo isso? E Deus quer te abençoar. A gente tem que estar no primeiro amor, irmão. Eu quero repetir isso, que isso foi muito forte no meu coração. Quando a gente está na presença de Deus, o Senhor não vai mostrar os pecados dos outros, não. Vai mostrar os nossos. Então isso significa que a minha missão e a sua não é apontar o erro e o pecado dos outros, não. Porque quando isso acontece, primeiro amor a gente derruba e a gente não consegue enxergar Deus, nem tampouco mudar. E detalhe, crente achando que está certo. Isaías era profeta, Uzias era o rei, mas eles estavam distantes daquilo que era mais importante, as boas obras, o primeiro amor. Gente, essa palavra é para mexer com a gente mesmo. A gente precisa tratar disso, parar de falar dos outros e cuidar da vida da gente, não é não? Se tiver Uzias atrapalhando, corte o suprimento de comida. Você já percebeu que quando a gente se junta com pessoa que gosta de falar mal dos outros, a gente daqui a pouco a gente também solta a nossa? Sim ou não? Tá, o esporte favorito de muita gente. Não, eu não estou falando mal. É só uma observação. Eu não estou julgando, mas é o que a gente está vendo. E quem foi que nomeou a gente como juiz, né, irmão? Quem foi que nomeou a gente? Cadê o primeiro amor? Tem alguém que está passando... Não é fazer de conta que o defeito e o problema está lá, não. Mas o que é que a palavra do Senhor nos ensina a respeito disso? Você acha que a gente tem que falar mal? Ou de repente a gente deve orar por essa pessoa para que Deus abençoe e toque e transforme o coração da vida dela? Eu acho que essa segunda opção é mais interessante. Ou se eu não tenho nada de bom para falar do outro, então eu não falo nada, eu só oro. Porque eu tenho que me preocupar com a alma mais preciosa que tem. É com a minha. Porque às vezes eu posso estar perseverando, lutando, suportando o sofrimento, trabalhando arduamente, mas posso estar sem o candelabro. Eu posso estar confuso, desorientado, porque sem luz e sem direção a gente se perde. Deus quer deixar a gente no escuro? Não. Mas a gente vai ficar no escuro se a gente não mudar, se a gente não se arrepender. E se tiver impedimento, a gente precisa tirar. Só quando o impedimento sai, é que a glória de Deus vem. Só quando Uzias morre, é que a gente consegue ver o Senhor. Está entendendo isso? E quando a gente vê o Senhor, nós contemplamos a face dele e a nossa verdadeira face. A gente consegue enxergar os nossos defeitos e a gente reconhece isso diante de Deus. E se eu pego a brasa viva do altar, sabe quem é a brasa viva do altar hoje? É Jesus, que vem para perdoar os nossos pecados, purificar o nosso coração e nos transformar em novas criaturas que vivem o primeiro amor e nesse primeiro amor permanecem. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos orar?